E agora, o mundo em que vivemos. Uma análise dos acontecimentos atuais à luz da Bíblia, com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero focalizar aqui um aspecto que nos diz respeito, embora seja muito complicado, a questão da justiça no Brasil. Todo país tem uma noção de justiça e tem algum órgão para fazer justiça. E nos países democráticos, o judiciário, os órgãos relacionados com o fazer justiça precisam ser reconhecidos, fortalecidos. Todos eles precisam receber apoio da população e ter liberdade de ação para punir quem tiver que ser punido. Mas acontece que todos esses órgãos de justiça em todos os países têm que agir de conformidade com uma lei. E essa lei varia de país para país. É a lei que o povo escolheu fazer, seja imposta por ditadores ou seja uma lei elaborada por representantes eleitos do povo. Existe uma lei em cada país e ela é diferente na Turquia, na China, na Rússia, nos Estados Unidos e no Brasil. Ela é diferente para cada país. Questão de justiça, então, não é fazer justiça, porque a justiça humana nunca pode premiar o acerto. Você anda certinho, direitinho, a vida inteira, ninguém vai nem reconhecer, não vale nada isso. Eles vão dizer, não fez mais do que obrigação. A lei vai punir o erro, de acordo com a lei, a ilegalidade. E quando as leis mudam, e elas estão mudando no mundo, a favor de aborto, do homossexualismo, coisa desse tipo. Então, a gente vai com a nossa mente conservadora, baseada nos princípios bíblicos, a gente vai entender que a justiça humana não está fazendo justiça, mas eles estão agindo dentro da legalidade. São conceitos totalmente diferentes. A justiça humana visa a legalidade, aquilo que é legal, ou seja, apenas punir quem fez coisa errada e nunca tem condições de premiar quem faz coisas certas. A justiça de Deus é totalmente diferente. Então, o cristão, como é que fica? A gente vai acreditar na justiça humana ou vai ficar esperando a justiça de Deus? Quando alguém nos rouba alguma coisa, a gente corre atrás ou a gente espera em Deus para Deus fazer a justiça dele, que pode ser feita só no juízo final? Como é que fica? Não é muito fácil isto. Nós temos o direito de nos utilizarmos como cristãos, porque somos cidadãos da justiça humana. E devemos fazê-lo, desde que não seja contra irmãos. Se a gente for a justiça humana contra irmãos, estaremos contrariando a Bíblia, pecando contra o irmão a quem o Senhor mandou amar. E se a gente vai à justiça humana contra o irmão, é uma série de pecados que a gente está cometendo. Isto é vedado pela Bíblia e fica claro que é pecaminoso, não é aceito pelo Senhor. Porém, ir à justiça contra o governo, contra a Light, contra a SEDAI, distribuidora de água, a Oi, a Telefônica, é lícito. Você deve ir à justiça. Mas acontece que não ponha muito o seu coração na esperança da justiça humana. Ela não funciona por si só, ela precisa ser empurrada. Você vai ter que ter um advogado bom para fazer justiça, porque eles dizem mesmo, a justiça humana não premia quem dorme. Se você não tiver advogado, perdeu tudo, por mais razão que você tenha. No mundo é assim. E é triste a gente ver um juiz
sabendo da situação, porque ele tem uma ideia do que aconteceu, condenando o inocente, porque perdeu o prazo. Porque o advogado dele, sei lá, perdeu o prazo, não tinha advogado, e o juiz é obrigado, pelas leis humanas, a condenar um inocente. Isso acontece. Quando você se utiliza da justiça humana, você tem que saber o que pode e o que se deve esperar da justiça humana. Quando o governo do PT esteve no poder e promoveu aquela onda nacional de corrupção e envolveu praticamente todos os partidos e muita gente em todos os escalões estaduais e municipais também, o país inteiro entrou numa onda de corrupção. Existem consequências que são irreversíveis, nunca vão se recuperar. Por exemplo, um descalabro na administração da Petrobras foi legal, porque havia um conselho de administração que aprovava. Então, o que foi feito ali foi aprovado. As medidas que a empresa tomou, que deram um prejuízo colossal, foram legais. Não há como questionar isso. Aí vem um juizinho, entenda a minha expressão, um juizinho chamado Sérgio Moro, porque de primeira instância, e fica catando picuinha, coisas pequenas, porque ele não pode julgar as grandes. As grandes não são julgadas no âmbito dele, são prejuízos inerentes à atividade, porque estavam respaldados pela lei, por todas as instituições. As contas foram auditadas, o Conselho de Administração aprovou tudo aquilo que eles fizeram, os acionistas aprovaram, tudo legal. Então, se é para condenar um Lula, o juiz Sérgio Moro vai ter que pegar lá um detalhezinho, um sítio lá em Atibaia, um apartamento triplex em Santos, mesmo que não tenha nenhuma assinatura do Lula ali, claro, ele não seria bobo de fazer aquilo, mas enfim, o Brasil inteiro sabe do que deve ter acontecido, mas para a justiça está tudo certo, com exceção de algum detalhe, uma dormida que o juiz lá, o juiz Sérgio Moro, o Ministério Público, está tentando pegar para condenar por pouco, porque o muito é irrecuperável. Isso é justiça humana. O que eu quero dizer é que a justiça humana existe, a gente pode e deve se utilizar dela. Por exemplo, as pequenas causas, é ótimo. Você, a rigor, nem precisa de advogado para entrar contra a Oi, contra a Vivo, contra a Claro, Águas de Niterói, Light, Sedai, enfim, a Enel. Você não precisa nem de advogado para entrar na justiça nas pequenas causas, mas não espere muito dessa justiça. É uma justiça muito limitada que visa, eu repito, legalidade e não justiça. Nós cristãos temos fome e sede de justiça, a justiça verdadeira de Deus. Essa é totalmente eficaz e ninguém passa por ela. Muitas e muitas coisas vão acontecer. A justiça humana é pressionada pela opinião pública, pressionada pelas circunstâncias. O Brasil está tendo um momento muito interessante. Houve um ponto de inflexão, que foi a lei da homofobia. Olha, fazer leis que protegem, facilitam o homossexualismo e até promovem o homossexualismo, tudo isso foi feito. Mas eles queriam mais e quiseram dar um pulo muito grande demais. Queriam criminalizar qualquer pessoa que falasse contra o homossexualismo. Aí foi demais. Com isto, o povo evangélico que estava dormindo acordou. Houve uma movimentação, um protesto, uma grita. E essa lei que já tinha passado por sonolência dos evangélicos na Câmara foi barrada no Senado, onde se esperava uma aprovação muito mais fácil. Foi barrada e o povo evangélico se levantou, o apoio dos católicos. Não podemos desprezar quantos padres têm sido veementes
como voz levantada contra as injustiças no Brasil, contra essa imoralidade apoiada por leis, e houve uma espécie de basta. Na próxima eleição, que foram as eleições passadas, foi eleito até mesmo também pelo desmoronamento do regime do PT, que já estava muito desgastado, foi eleito um Congresso muito conservador. E com um homem chamado Eduardo Cunha, que liderou esse processo, se fortaleceu a bancada evangélica, e a partir da bancada evangélica o chamado Centrão, que são os conservadores, formaram um bloco que hoje é tido ainda como o maior partido. Não tem a força dos outros, mas é tido como um grande partido que ainda segura um pouco dessa onda imoralizante que veio sobre o Brasil. Esse Centrão, é bom você saber para poder orar por essas pessoas que fazem parte do Centrão. Eles não são a menina dos olhos do presidente Temer, mas são eles que sustentam o presidente Temer. E para que eles sejam unidos para conseguir alguma coisa, o presidente Temer não é maravilhoso não, pelo contrário. Ele é farinha do mesmo saco como os outros que foram antes dele. Mas ele está premido pelo Centrão. E a justiça também. É bem verdade que tem um ministro aí que levanta a crista, como o galo que canta forte, chamado Gilmar Mendes, mas ele também está debaixo de crítica e de pressão. O próprio Supremo Tribunal Federal está sendo criticado e abaixando a crista por uma pressão conservadora no país. É bom a gente entender que está havendo uma onda conservadora. Não vai durar muito não, porque essa onda conservadora, a mesma que elegeu o presidente Donald Trump nos Estados Unidos, é passageira. A onda do mundo, o curso do mundo é muito mais forte na direção contrária. Eles vão voltar com homossexualismo, erotização de crianças, vão voltar com força total. Mas, enquanto isso, nós oremos pelo Centrão, por aqueles que defendem as bandeiras conservadoras, oremos por essa gente, pelo presidente da República e pelo judiciário. O judiciário teve a coragem de tomar alguma decisão inesperada. Por exemplo, uma mulher resolveu pedir ao Supremo Tribunal Federal licença para abortar, porque ela já tinha 2 filhos e não queria ter o terceiro. Graças a Deus o Senhor levantou uma ministra, Rosa Weber, que disse não, nada disto. E a justiça também está deixando de reconhecer danos morais. Houve no Brasil uma indústria de danos morais para lesar o país, as empresas, e a justiça resolveu dar um basta nisso também. Então não é tão fácil mais receber danos morais como era antes. Há uma indústria também de exploração dos casamentos, a separação. A mulher continuava recebendo a pensão do ex, arranjava um novo marido, só ela não casava oficialmente para não legalizar a coisa. Ia vivendo a nova vida à custa do dinheiro do ex-marido. Não, se o casamento acabou, tinha que ter acabado. A pensão também, a menos que fosse para filho menor, que é outra coisa. Mas a justiça finalmente emitiu uma sentença que deve virar uma jurisprudência de que a mulher não vai continuar mais a viver à custa do ex-marido. Essa coisa terrível que aconteceu, inclusive o marido viver à custa da mulher também, isso vai acabar. Não é assim. Tem que haver uma identificação de direitos. E essa onda conservadora no Brasil está pressionando nessa direção. Mas observe, é uma época, a gente tem que agradecer a Deus, acreditar que é Deus quem está agindo e orar para que, se possível, isso dure mais tempo. Mas não tenha ilusão, justiça humana não está sintonizada com Deus. Ela é cega. O objetivo da justiça humana não é agradar a Deus.
é agir de acordo com as leis do país, e as leis são de acordo com a vontade do povo. Pense nisto, entenda. Nós podemos e devemos nos utilizar da justiça humana desde que não seja contra irmãos. Mas também não somos instados pela Bíblia a acreditar em Papai Noel, ficar esperando da justiça humana atitudes que os homens não têm. Nós vamos crer na misericórdia do Senhor, mas exercendo a nossa atuação, não vamos nos calar diante dos descalabros que acontecem. Havendo oportunidade, vamos nos manifestar. Oremos pelos parlamentares conservadores que defendem nossas ideias. Você, tendo consciência deles, honre esses parlamentares e ore para Deus preservar um pouco mais essa situação antes que venha a força muito forte do anticristo, levando de vez o país para aquele rumo que a gente já sabe que são os tempos que vão anteceder a volta de Jesus. Mas entenda isso e acalente no seu coração fome e sede de justiça, mas não ilusão de justiça humana. Entenda isso, meu irmão, minha irmã.